Resumo da Lei 12.850, de 2013, e suas alterações, que trata do crime organizado, preparatório para o concurso público de Policial Legislativo Federal da Câmara dos Deputados. Organização criminosa, ORCRIM, associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada com divisão de tarefas, ainda que informal, visando obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. O âmbito de aplicação. A lei também se aplica a organizações terroristas e a infrações previstas em tratados internacionais, quando a execução inicia no Brasil e o resultado deveria ocorrer no exterior ou vice-versa. Do embaraço à investigação. Impedir ou embaraçar investigação de organização criminosa gera a mesma pena do crime principal, 3 a 8 anos, a menos que constitua crime mais grave. Do funcionário público, a condenação gera a perda automática do cargo ou mandato e a interdição para o exercício de função pública por 8 anos após o cumprimento da pena. As lideranças e regime. Líderes de organização criminosa armadas devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos de segurança máxima. Do veto à progressão. Não progride de regime nem obtém liberdade condicional quem mantiver o vínculo associativo comprovado. Da diferenciação crítica, organização criminosa versus associação criminosa. Número de integrantes. Na organização criminosa, 4 ou mais. Na associação criminosa, 3 ou mais. Finalidade. Na organização criminosa, infrações com pena máxima superior a 4 anos ou transnacionais. Na associação criminosa, cometer crimes, qualquer pena. Estrutura. Na organização criminosa, ordenada e com divisão de tarefas. Na associação criminosa, reunião estável ou permanente, menos complexa. Aumento de pena quando envolve arma. Na organização criminosa, até a metade, se houver emprego de arma. Na associação criminosa, até a metade, se a associação é armada. Destaques para revisão. Organização criminosa. 4 ou mais pessoas, estrutura ordenada, divisão de tarefas, pena máxima superior a 4 anos ou transnacional. Das causas de aumento de pena, 1/6 a 2/3 na organização criminosa, quando envolve criança ou adolescente, funcionário público, produto destinado ao exterior, outras organizações criminosas, conexão ou transnacionalidade evidenciada. Qual o número mínimo de pessoas para configurar organização criminosa? 4 ou mais pessoas. A divisão de tarefas em uma organização criminosa precisa ser formal? Não, pode ser caracterizada, ainda que informalmente. A Lei 12.850, de 2013, aplica-se a crimes com pena máxima superior a 4 anos. Qual a pena base para quem promove, constitui, financia ou integra organização criminosa? Reclusão de 3 a 8 anos e multa. O emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa gera aumento de pena de até a metade. Quem exerce o comando da organização criminosa responde apenas pelos atos que praticar pessoalmente? Não, a pena é agravada para quem exerce o comando, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. O que acontece com o funcionário público condenado com trânsito em julgado? Perda do cargo ou função ou mandato, e interdição por 8 anos após o cumprimento da pena. O afastamento cautelar do funcionário público investigado ocorre sem prejuízo da remuneração. Onde devem iniciar o cumprimento da pena as lideranças de organização criminosa armadas? Em estabelecimentos penais de segurança máxima. Qual o requisito para impedir a progressão de regime do condenado por organização criminosa? Elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Cite 3 meios de obtenção de prova previstos na lei: colaboração premiada, ação controlada e infiltração de agentes, entre outros. Atenção para essa pergunta. O juiz participa das negociações do acordo de colaboração premiada? Não. O juiz não participa das negociações. O Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia ao colaborador
que não for o líder e for o primeiro a colaborar? Sim, verdadeiro. Qual o prazo para o juiz decidir sobre o pedido de homologação do acordo de colaboração? 48 horas. Pode haver condenação baseada apenas nas declarações do colaborador? Não, nenhuma sentença condenatória será proferida apenas com base nessas declarações. O que é a ação controlada? Retardar a intervenção policial para que ocorra no momento mais eficaz para a formação de provas. A ação controlada exige autorização judicial prévia? Não, exige apenas comunicação prévia ao juiz competente. Qual o prazo máximo inicial da infiltração de agentes infiltração física? Até 6 meses, permitidas renovações. Na infiltração virtual, qual o prazo máximo total, somando as renovações? Não pode exceder 720 dias. O agente infiltrado comete crime se praticar atos ilícitos no curso da investigação? Não é punível se a conduta diversa for inexigível, princípio da proporcionalidade. Delegados e Ministério Público podem acessar dados cadastrais, nome e endereço, sem ordem judicial? Sim, o acesso é direto para dados de qualificação pessoal, filiação e endereço. Por quanto tempo empresas de transporte e telefonia devem manter registros à disposição? 5 anos. Qual o crime de quem revela a identidade do controlador sem autorização? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Imputar falsamente a prática de infração à pessoa inocente, sob pretexto de colaboração, é crime? Sim, verdadeiro. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Qual a novidade da Lei 15.245, de 2025, quanto à obstrução de ações contra o crime organizado, criou o crime de solicitar ou ordenar violência ou ameaça contra agentes públicos, advogados e colaboradores para impedir investigações. Qual a pena para o novo crime de obstrução, artigo 21-A da Lei 15.245, de 2025, reclusão de 4 a 12 anos e multa, onde o preso provisório investigado por obstrução ao crime organizado deve ser recolhido em estabelecimento penal federal de segurança máxima. Qual o rito processual aplicado aos crimes da Lei 12.850, procedimento ordinário? Qual o prazo máximo para encerrar a instrução criminal se o réu estiver preso? 120 dias, prorrogáveis por igual período. O defensor tem acesso a diligências em andamento na investigação? Não. O acesso é assegurado apenas aos elementos de prova que digam respeito ao direito de defesa, ressalvadas diligências em curso. Para a configuração de organização criminosa, exige-se a associação de, no mínimo, quantos integrantes e qual o patamar de pena máxima das infrações praticadas? 4 ou mais pessoas, infrações com penas máximas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Funcionário público condenado por integrar organização criminosa, com trânsito em julgado, perde o cargo e fica interditado para o exercício de função pública pelo prazo de quantos anos? 8 anos, subsequentes ao cumprimento da pena. Na Lei 12.850, de 2013, o emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa gera uma causa de aumento de pena de até quanto? Aumento de até a metade. O acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, sendo que nenhuma tratativa deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. O celebrante não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade. Na colaboração premiada, o prazo para oferecimento de denúncia ou o processo pode ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período. Sobre a participação do magistrado nas negociações do acordo, vejamos essa pergunta: o juiz deve participar ativamente das tratativas entre as partes para garantir a legalidade do benefício? Não, o juiz não participará das negociações.
Sua atuação é posterior, na análise de homologação, legalidade, regularidade e voluntariedade. Veja essa situação. É possível a concessão de perdão judicial ou a redução de pena, mesmo que a colaboração ocorra após a prolação da sentença condenatória? Sim, verdadeiro. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. O Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia, perdão extrajudicial, se o colaborador preencher cumulativamente dois requisitos: não ser o líder da organização e ser o primeiro a prestar colaboração efetiva. Veja essa situação. O recebimento da denúncia ou a prolação de sentença condenatória podem ser fundamentados exclusivamente nas declarações do colaborador premiado? Não. Nenhuma medida cautelar, recebimento de denúncia ou sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Note que a lei exige o cumprimento da pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus. O pedido de homologação do acordo de colaboração premiada será distribuído sigilosamente e, uma vez entregues as informações pormenorizadas, qual o prazo para a decisão do juiz? 48 horas. Na ação controlada, o retardamento da intervenção policial ou administrativa depende de autorização judicial prévia ou apenas de comunicação? Apenas de comunicação prévia ao juiz competente, que estabelecerá limites, se for o caso. A infiltração de agentes virtuais na internet, conforme o pacote anticrime, possui um prazo máximo total de renovações que não pode exceder a quantos dias? 720 dias. Na infiltração de agentes presencial, o juiz deve decidir o pedido no prazo de 24 horas após manifestação do Ministério Público. Não é punível a prática de crime pelo agente infiltrado quando inexigível conduta diversa. Destaque para a revisão. Cuidado para não confundir os prazos de decisão judicial. Colaboração premiada, 48 horas. Infiltração de agentes, 24 horas. Vejamos essa pergunta. Delegados de polícia e o Ministério Público dependem de autorização judicial prévia para acessar dados cadastrais, qualificação, filiação e endereço em empresas telefônicas ou instituições financeiras? Não. O acesso a esses dados cadastrais específicos independe de autorização judicial. Qual o prazo que empresas de transporte e concessionárias de telefonia devem manter registros de viagem e de terminais, origem ou destino, respectivamente, à disposição das autoridades? 5 anos. Nos crimes de organização criminosa, a instrução criminal deve ser encerrada em até 120 dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis por igual período. Sobre a nova figura da obstrução, Lei 15.245, de 2025, o condenado ou preso provisório, por solicitar violência contra agente público ou colaborador com o fim de embaraçar a investigação, deverá ser recolhido em qual tipo de estabelecimento? Estabelecimento penal federal de segurança máxima. É direito do agente infiltrado recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada a qualquer tempo, além de ter sua identidade alterada e usufruir de medidas de proteção a testemunhas? Sim, verdadeiro. Destaque para sua revisão. Fique atento à Lei 15.245, de 2025, inserida no seu texto base. Ela endureceu drasticamente as penas para a violência contra agentes e colaboradores, 4 a 12 anos, exigindo obrigatoriamente o regime em presídio federal. As bancas adoram trocar federal por estadual ou segurança máxima por regime fechado comum. Vejamos agora algumas questões anteriores. De acordo com as disposições contidas na Lei 12.850 de 2013 e a jurisprudência dominante do STF, assinale a alternativa correta. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos na Lei 12.850 de 2013 e a eles conexos, praticados por organizações criminosas
desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. De acordo com a referida lei, serão permitidos, dentre outros, os seguintes meios de obtenção da prova: afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. De acordo com a referida lei, serão permitidos, dentre outros, os seguintes meios de obtenção da prova: acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas. Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Vejamos uma situação hipotética. João, agente público, chegou à conclusão de que a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos é necessária para combater delitos perpetrados pela organização criminosa Alfa. Considerando as disposições da Lei 12.850 de 2013, é correto afirmar que a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos é um meio de obtenção de prova admitida em qualquer fase da persecução penal. Conforme estabelece a Lei Federal 12.850 de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação, na fase da investigação criminal, o delegado de polícia poderá formalizar acordo de colaboração premiada com o investigado, bem como representar ao magistrado competente por concessão de perdão judicial ao colaborador. O delegado de polícia terá acesso, ainda que não haja autorização judicial prévia, aos dados cadastrais do investigado, em que constem a sua qualificação e o seu endereço, junto a instituições financeiras, operadoras de telefonia, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Quanto ao crime organizado, previsto na Lei 12.850 de 2013, considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem, de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Participação em organização criminosa constitui crime autônomo que se consuma independentemente da efetiva prática das infrações penais planejadas pelo grupo, sendo punível desde o momento da integração à estrutura criminosa. Bons estudos e até o próximo vídeo.